Irmãos, como eu tinha dito, é sempre uma alegria enorme compartilhar da palavra do Senhor. É a palavra que mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, e a gente fica muito grato a Deus. Agradece ao pastor Claudio, pastora Beth, pela oportunidade. O David já nos informou, o pastor Claudio está em viagem missionária, expansão do reino dos céus. Amém, igreja? Então ele está em São Luís, no Maranhão. Quem sabe mais uma igreja filho, mais uma igreja Batista Atitude. Irmãos, o tema que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é a simplicidade do reino. Já está aqui o tema, a simplicidade do reino. Irmãos, não é a minha intenção aqui trazer uma discussão teológica do que vem a ser a extensão do que é o reino de Deus, trazer algo aqui de hermenêutica, exegese, nada disso. Não gostaria mesmo de trazer uma discussão teológica. O que eu gostaria é de compartilhar com os irmãos a narrativa dessa chegada do reino dos céus, basicamente no Evangelho de Mateus. E através dessa narrativa da chegada do reino dos céus, eu gostaria de extrair, irmãos, 5 pontos práticos. 5 pontos para aplicação no nosso cotidiano, dessa história da chegada do reino dos céus, dessa simplicidade do reino. Antes disso, eu gostaria de estar orando com os irmãos. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, nós estamos aqui, Pai, com o único propósito de adorar o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor mudou a história das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho amado Jesus Cristo. E nós não merecíamos, mas Ele morreu por nós, Pai. Ele carregou sobre si, Pai, os nossos pecados. Muito obrigado, Deus. Pai, me usa como um canal, Pai, um instrumento, Deus. Que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Assim como o Senhor já ministrou ao meu coração. É a nossa oração no nome que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desde que alguns cultos atrás, o pastor Claudio ele trouxe uma mensagem sobre prioridades. E o pastor citou o versículo em Mateus 6:33. Mateus 6:33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente fosse ler todo o contexto, e os irmãos lembram da palavra do pastor Claudio, busca primeiro o reino dos céus. E as demais, estas coisas, e se referia à comida, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Estas coisas, e aí eu acredito, irmãos, essas coisas do nosso cotidiano, essas coisas vão ser acrescentadas. Mas busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aí, meus irmãos, eu queria falar justamente sobre esse reino, o reino dos céus. E era algo que já há algum tempo faz parte do meu devocional, faz parte dos meus estudos. É algo realmente que eu tenho buscado aprofundar. Porque é um tema muito amplo e um tema que, quando os irmãos leem a Bíblia, ele é constantemente citado nos evangelhos. Mateus fala de reino dos céus, Marcos e Lucas vão tratar do reino de Deus. Mas a gente precisa sim, e era a mensagem do início ali dos evangelhos, as boas novas, e a gente precisa estar atento a tudo isso, atento ao que a palavra de Deus nos fala sobre a chegada do reino dos céus. E meus irmãos, o título já foi colocado, a simplicidade do reino. A gente não vai buscar um aprofundamento teológico, mas é interessante que esse reino dos céus, meus irmãos, esse reino dos céus era o reino esperado por séculos. Os judeus esperavam a chegada do reino, um reino, e eles faziam expectativas de como será a chegada desse reino do próprio Deus. Havia muita expectativa ao redor desse reino. E um cuidado, irmãos, que nós devemos ter quando a gente lê a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando os irmãos leem a Bíblia, é que, graças a Deus por isso, nós já conhecemos a história. A gente já conhece a história do Evangelho num todo. O irmão já sabe qual é o final. E glória a Deus que o irmão sabe que o final é vitória. Nosso final é uma vitória em nome de Jesus. Amém? Mas, irmãos, eu conheço alguns e sei que alguns irmãos aqui adoram filmes.
E eu gostaria de fazer um exercício aqui com os irmãos. Eu gostaria que o irmão pensasse num filme. Um filme que te chamou muita atenção, um filme que você gostou muito. E aí, nesse filme, eu gostaria que o irmão imaginasse uma cena específica desse filme. Vocês pensaram num filme? E aí você imagina uma cena específica desse filme. Pô, você achou extraordinário. Você lembra daquela cena e aí o filme foi se desenrolando e chegou ao final daquele filme e você continuou considerando ele extraordinário, aquele filme. E você gostou tanto daquele filme que você vai assisti-lo pela segunda vez. E aí, quando o irmão assiste o filme pela segunda vez, aquela cena que era extraordinária já não parece tão extraordinária assim. E aí o irmão gostou tanto do filme que assiste pela terceira vez. E aquela cena impactante, ela já não é tão impactante assim. E esse é um cuidado que a gente tem que ler, tem que ter ao ler os evangelhos, ao ler a Bíblia. A gente conhece a história. E às vezes, irmãos, a gente passa por alguns versículos sem se deparar, sem conseguir extrair a grandiosidade do que a gente está lendo. Eu confesso para os irmãos o título, A Simplicidade do Reino. E aí, conversando com a Karina, minha esposa, para os irmãos que não sabem, conversando com a Karina sobre a pregação, sobre o título, eu tinha pensado na extraordinária chegada do reino dos céus. E é extraordinário, irmãos. Mas encaixa mais com o reino, a simplicidade do reino. Aí o pessoal da mídia pediu desculpa para o pessoal e mudei o título e queria falar aqui da simplicidade do reino dos céus. Meus irmãos, a gente vai estar trazendo essa mensagem e abordando alguns personagens. A gente vai estar falando do apóstolo e evangelista Mateus. A gente vai estar falando aqui de João Batista e, claro, do nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa narrativa, do início dos evangelhos, desse anúncio da chegada do reino dos céus, vamos extrair 5 pontos práticos. E o primeiro ponto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é sobre o apóstolo e evangelista Mateus. Mais uma vez, os irmãos conhecem a história. Diz a palavra do Senhor em Mateus 9, no versículo 9. Mateus 9, versículo 9. O irmão está no seu devocional. E aí o irmão colocou uma meta anual de leitura bíblica. Glória a Deus por isso. Eu sei que muitos irmãos fizeram. Então o irmão colocou aquela meta no início do ano. Eu vou ler 4 versículos por dia durante a semana. E final de semana eu vou ler 3 versículos por dia. O que vai totalizar ali 26 capítulos por semana. E aí o irmão vai fechar com folga a Bíblia. E aí o irmão está naquela leitura no seu devocional diário, o que nós chamamos de tempo a sós com Deus. E aí o irmão se depara com esse versículo, Mateus 9, versículo 9. E os irmãos conhecem a palavra do Senhor. É muito simples, ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Mateus estava sentado na coletoria. E Jesus lhe disse, siga-me. E Mateus o seguiu. Um versículo, irmãos. E quem era Mateus? Mateus era o publicano, o cobrador de impostos. E Jesus, à época do chamado, era um jovem mestre, um jovem rabi, que estava chamando discípulos. O que à época era muito comum, um mestre caminhar com seus discípulos. E Jesus está chamando discípulos, e um dos discípulos que Jesus chama é Mateus, o coletor de impostos. Só que Mateus, o coletor de impostos, ele é o detestável Mateus. Ele é o odiado Mateus. Ele é o Mateus, o que os judeus rotulavam como o traidor de Israel. E, meus irmãos, não parece muito promissor para um jovem mestre, para um jovem rabi, chamar como um dos seus discípulos alguém que era detestado por todos. Mas foi isso que Jesus fez. Quando Jesus passa em frente à coletoria, chama Mateus, causa espanto em todos. E Jesus foi acusado por isso. Mais à frente, alguns religiosos acusam Jesus. Falam, é esse tipo de gente que você anda? Mas, irmãos, aonde o mundo enxergava o detestável Mateus, Jesus enxergava o apóstolo e evangelista Mateus.
que abençoaria bilhões de pessoas. Mas o mundo rotulava. Ele era rotulado. E eu falo para os irmãos, eu não quero nem adentrar numa discussão se justificadamente ou injustificadamente. O fato é, Mateus era rotulado. E eu pergunto para os irmãos, o irmão já foi rotulado? Porque o mundo tenta nos rotular. Eu já fui rotulado. E aí, irmãos, eu gostaria de trazer uma experiência pessoal. E já adianto para os irmãos, é algo muito, mas muito simples mesmo. Não é nada, não vou trazer aqui uma experiência de um milagre. É algo simples, mas que eu creio em Deus, que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Deus vai nos trazendo insights que nós podemos usar como experiência para o nosso crescimento e também para compartilhar. Eu trabalhei durante 14 anos no mesmo setor, na mesma área, com diversas funções, mas 14 anos no mesmo local. E recentemente, há uns 2 anos no máximo, eu mudei de local de trabalho. Fui trabalhar num outro setor. E eu tinha mal acabado de chegar nesse setor, era o meu aniversário. Tinha, eu acho que 10, 15 dias, 20 dias, eu não lembro bem. Mas eu era recém-chegado num setor que eu conhecia uma pessoa. E aí foi meu aniversário, muito comum lá no meu trabalho, acredito que no trabalho de vocês também, tem um grupo de WhatsApp. E o pessoal começou a me parabenizar. Parabéns, Valdorel. E aí botava aquele desenhozinho, uma linguazinha de sogra, confetezinho. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Ou então, muita saúde, felicidade, paz. E aí, uma das pessoas, e que se tornou um grande amigo meu, irmão em Cristo, mas uma das pessoas, que eu mal conhecia, disse assim, feliz aniversário, Valdonel, Deus te abençoe. Você é um cara tímido, mas é legal. Abençoado nem me conhece. Conversei com ele umas 2, 3 vezes. E meus irmãos, e eu estou falando, ele se tornou um amigo, um grande amigo. Mas as pessoas tentam nos rotular. E veio esse insight, como o mundo tenta te rotular. E a verdade é que você pode executar 1000 tarefas. Mas em uma tarefa você falhou. Fulano é meio devagar. É meio enrolado. Se alguém erra e comete um pecado, o pecado da mentira, e essa pessoa mente, ele já fica taxado. Beltrano é mentiroso. Mas foi um erro. Nossos erros, pecados trazem consequência. Mas foi um erro. Ciclano é tímido. Fulana é tímida. E aí, meus irmãos, até pessoas que nós amamos, às vezes nos rotulam. Pessoas próximas, familiares nos rotulam. Mas em nome de Jesus, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós não recebemos esse rótulo. Porque nós somos quem a Bíblia diz que nós somos. Mateus não era o publicano. Jesus enxergava Mateus, o apóstolo e evangelista Mateus. O mundo inteiro pode enxergar o detestável Mateus, o odiado Mateus, Mateus o traidor, Mateus o egoísta, e para Jesus, ele é o apóstolo, evangelista, ele é um discípulo amado de Jesus. E esse é o primeiro ponto, irmãos, sobre essa história da simplicidade do reino. Eu citei aqui primeiro Mateus, porque a gente vai extrair algumas passagens do livro de Mateus. O mundo inteiro rotulava Mateus. Mas Mateus não era o que o mundo falava que ele era. Mateus é o que a Bíblia diz que ele é. Mateus é o que Jesus diz que ele é. Jesus enxergava o apóstolo. O mundo tenta nos rotular, mas nós não somos quem dizem que somos. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Jesus não enxerga o publicano, ele enxerga o apóstolo. Meus irmãos, a gente tem o exemplo do rei Davi. E você olha o estado de Israel, tremula uma bandeira. E tremulando está a estrela do rei Davi. Mas Deus não enxergou em Davi o assassino de Urias. Deus não rotulou Davi como um adúltero com Batseba. Davi sofreu sim as consequências do seu pecado, sofreu, porque o pecado traz consequências. Mas quem Deus enxergou? Um grande homem de Deus. E esse é o primeiro ponto, irmãos. Primeiro ponto que eu gostaria de extrair dessa história, da simplicidade do reino,
é que Jesus enxerga quem você nasceu para ser. Jesus não te define, não nos rotula pelos nossos erros. Amém, irmãos? Irmãos, e seguindo essa história da simplicidade do reino, e ao mesmo tempo parece paradoxal, mas uma história extraordinária, a gente vai conversar sobre o nosso segundo personagem, João Batista. Está escrito na palavra do Senhor, em Mateus 3, nos versículos 1 e 2. Meus irmãos, muito simples, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É ou não é uma mensagem simples? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A chegada desse reino extraordinário que os judeus imaginavam. Irmãos, os judeus imaginavam um reino, e aí eu gostaria de fazer uma ilação, mas eu imagino que eles imaginavam um reino meio como o reino de Roma, só que mais forte. Afinal, esse reino ele teria que derrotar os romanos para trazer a liberdade da forma como os judeus, os religiosos, esperavam. Eles esperavam outra coisa desse reino que está chegando. João Batista era o arauto desse reino. Arrependam-se, o reino dos céus está chegando. Mas eles olhavam para João Batista, e João Batista vestindo roupas não usuais, usando um cinto de couro e roupa feita de pelo de camelo, e não se encaixava no estereótipo dos religiosos. Não é esse tipo de arauto que eu espero. E João Batista no deserto pregando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E os religiosos esperando outra coisa que se encaixasse nas expectativas que eles haviam criado. Meus irmãos, o ponto é que, não apenas para os judeus, mas quando o pastor traz uma palavra e diz para nós: há algo novo de Deus para você, se nós acreditamos nisso, nós vamos criar expectativas. Arrependam-se, pois o reino dos céus está chegando. Se acreditamos nisso, se as pessoas daquela época acreditavam, elas criavam expectativas. E eu gostaria de fazer um outro exercício aqui com os irmãos. Imagine que foi noticiado na mídia que no dia 2 de fevereiro de 2025, o presidente recém-possado dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, por algum motivo, ia passar aqui pelo CIA. Vamos dizer que a gente recebesse essa notícia por fontes fidedignas e que de fato a gente acreditasse isso. Donald Trump vai passar hoje aqui às 13 horas, por algum motivo. Com certeza o irmão criaria algum tipo de expectativa. Talvez a gente imaginasse: Valdonel, a gente nem estaria aqui. Provavelmente eles fechariam todas as ruas, tanto o trecho de cima quanto o trecho de baixo, ia ter batedores, a gente estaria, se estivesse aqui, a gente estaria ouvindo sirenes, atiradores nos telhados. É o que eu imagino do presidente da nação mais poderosa do mundo passando aqui em frente ao CIA, chegando aqui ao CIA. E meus irmãos, os judeus, eles também criaram expectativas. Os judeus também criaram expectativas sobre esse reino tão esperado. Foram séculos esperando o reino do Deus Todo-Poderoso. Mas como eu disse, quem aparece é João Batista. E meus irmãos, não é uma ilação, não é uma imaginação minha que João não era quem eles esperavam. Diz a palavra do Senhor em Mateus 11, nos versículos de 7 a 10. Jesus fala sobre João Batista. E Jesus diz o seguinte: o que vocês foram ver no deserto? Avançando um pouco mais, já quase indo para o versículo 8. O que vocês foram ver no deserto? É o final do 7. Um caniço agitado pelo vento. E apenas uma curiosidade: caniço era uma das insígnias do rei Herodes Antipas, o rei da Galileia à época. É como se Jesus perguntasse: o que vocês esperavam de João?
que o reino de Herodes Antipas fosse balançado pelo vento? E essa é uma pergunta retórica, mas a resposta é não. E Jesus continua: se não era isso que vocês foram ver, vocês foram ver um homem vestido de roupas finas. Era isso que vocês esperavam do reino dos céus, do arauto do reino dos céus? Porque se era isso que vocês esperavam, os palácios estão cheios de pessoas vestidas de roupas finas. E nós continuamos no versículo. E a resposta seria não. Afinal, o que vocês foram ver? Vocês foram ver um profeta? E a resposta é sim. Sim, eu digo a vocês, mais que profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de vocês. Meus irmãos, e sobre expectativas, essa expectativa que os judeus criaram, a expectativa que nós criamos, eu já vivi expectativas, e todos nós temos expectativas sobre algo que vai acontecer. Pelo menos eu tenho, não sei os irmãos, mas eu acabo criando expectativas, e não tem problema, contanto que essa expectativa seja uma expectativa com fé naquilo que Deus vai fazer. Meus irmãos, às vezes, e eu já vivi isso, a gente traça planos de como vai acontecer. Como é que vai ser o meu futuro? O que Deus vai fazer? E eu penso, tal coisa vai acontecer, antes eu vou viajar, vou aproveitar, porque quando acontecer, talvez eu tenha menos tempo, e vai ser lindo, eu vou chamar meus familiares, eu vou me alegrar com a igreja, eu vou dar glória a Deus. E aí, ao final de todo esse plano que eu criei, muito semelhante aos judeus, eu chamo Jesus e falo: Jesus, eis aqui o meu plano, diz amém para o meu plano, que assim seja. Eu apresento o meu plano para Jesus. Irmãos, o pastor Max Lucado, pastor e escritor, ele diz: você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. E aí eu vou tomar, meus irmãos, uma licença poética para modificar um pouquinho a frase. Eu gostaria de falar com o irmão que você não pode viver qualquer coisa que deseja viver, mas você pode viver tudo o que Deus quer que você viva. Amém, irmãos? Meus irmãos, a chegada do reino dos céus não era de forma nenhuma como os religiosos esperavam. Eles imaginavam um reino militar, lutas armadas, armas humanas, mas eles nem sabiam, irmãos, e hoje nós já conhecemos a história, que a grande arma do reino dos céus era o amor. João 3,16, os irmãos sabem de qual que está escrito: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo ponto dessa extraordinária chegada do reino dos céus, do anúncio da chegada do reino dos céus, e aplicável às nossas vidas, é que a nossa esperança, ela seja o Senhor. Que as nossas armas não sejam armas humanas, sejam armas espirituais. E que a nossa convicção seja: Deus nos ama e tem planos maiores e infinitamente melhores do que os nossos. E a gente segue com João Batista, irmãos, indo para o nosso terceiro tópico. Ainda falando de João, a Bíblia relata que multidões iam até João Batista. E aí a gente está lendo a palavra e a gente busca um aprofundamento, como eu disse para os irmãos. É um filme que a gente já viu algumas vezes, mas a gente tem que buscar, extrair quão maravilhosa é essa história. E está João Batista, ele vai para o deserto. E sabe o que acontece, irmãos? É como se João Batista abrisse um Instagram. E aí João Batista abre o Instagram e rapidamente João Batista tem 1 milhão de seguidores. E aí ele começa a chamar a atenção. Aí olha na outra semana, 3 milhões, 5 milhões. João Batista, 10 milhões de seguidores no Instagram. Aí sabe o que acontece, irmãos? Até aqueles que não gostam de João Batista, que não acreditam na mensagem do João Batista, mas até essas pessoas vão lá no Instagram do João Batista, porque agora ele se tornou popular.
E a Bíblia nos relata que multidões iam até João. Os religiosos, fariseus, saduceus, religiosos à época, eles não entenderam o que estava acontecendo. E eles não entenderam porque eles criaram falsas expectativas, porque eram expectativas humanas. Eles olharam, já que eu vou ser liberto, que está vindo esse reino que vai me libertar, o que eu conheço? Eu conheço um reino de Roma. E já vinham de uma longa história de escravidão. Eu me lembro na história da Babilônia. Então eu imagino que esse reino que está chegando seja parecido, só que mais forte. Mas eles estavam olhando com olhos humanos, e por isso não perceberam o que estava acontecendo. Mas multidões entenderam e foram até João Batista para serem batizados. E diz a palavra do Senhor, em Mateus 3, nos versículos 5 a 6. A ele, ao João, vinham multidões, vinha gente de Jerusalém, não apenas Jerusalém, vinha de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E eles confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. E aí vem também, a gente seguindo aqui na leitura do versículo, em Mateus 3, no versículo 7, que vieram também fariseus e saduceus. E o que João disse para os religiosos? João Batista disse: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Seguindo o versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Meus irmãos, é extraordinário. Não pense que vocês podem falar a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Meus irmãos, Jesus ensina, João Batista nos traz um ensino extremamente relevante. Religiosos foram até ele, e Jesus fala: por que vocês estão se gabando? Por que vocês se acham mais importantes? Está vendo essas pedras aqui? Até dessas pedras Deus faz filhos de Abraão. Porque se vocês acham que ser filho de Abraão vai te dar acesso ao reino dos céus, não vai. Isso não lhe dá acesso ao reino dos céus. Meus irmãos, com muito amor, eu digo a vocês que ser crente, evangélico, não nos dá acesso ao reino dos céus. Meus irmãos, frequentar uma igreja é bênção demais, mas isso não lhe dá acesso ao reino dos céus. Mas o irmão serve em um ministério, 2, 3 ministérios, é top. Servir é bênção, irmão, mas isso não lhe dá acesso ao reino dos céus. Meus irmãos, uma pessoa pode entrar por aquelas portas, pode sentar nessas cadeiras, pode louvar, esse louvor maravilhoso que nós ouvimos, pode ouvir uma mensagem, ir para a sua casa e mesmo assim estar distante do reino dos céus. Porque título nenhum no mundo vai nos dar acesso ao reino dos céus. É isso que João Batista estava falando. E ele não falava para as pessoas que não conheciam Jesus, não conheciam a palavra, o Antigo Testamento. Ele se dirigia aos religiosos que sabiam de cor a Torá, eles sabiam de cor o Pentateuco. Porque ser filho de Abraão, ser um religioso, não lhe dá acesso ao reino dos céus. Mas um fariseu diria: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou zeloso com a sinagoga, eu sou zeloso com o templo. Eu frequento a sinagoga todo dia. Eu dou o meu dízimo. Até das ervas que crescem no meu jardim, eu tiro 10% ali e entrego o meu dízimo. E se gabar por isso. Mas João lhe diz: até dessas pedras Deus faz filho de Abraão. Isso não lhe dá acesso ao reino dos céus. Meus irmãos, o terceiro ponto sobre essa narrativa da chegada do reino dos céus é que título nenhum nos dará acesso ao reino dos céus. Título nenhum vai nos dar acesso ao reino dos céus. E aí, seguindo na nossa mensagem, no compartilhamento, indo para o nosso quarto ponto, irmãos. Chegamos no nosso último personagem, o carpinteiro que nasceu em Belém
e que foi criado na minúscula cidade de Nazaré. Jesus Cristo. Meus irmãos, ele não é apenas o nosso personagem principal aqui do nosso compartilhamento. A Bíblia inteira se refere ao Messias, o Messias esperado. Jesus, ele é e sempre vai ser o plano perfeito de Deus. Meus irmãos, e Jesus, Cristo, e aí eu gostaria que os irmãos tivessem muita atenção no que a gente vai compartilhar. Eu vou sair um pouco do Evangelho de Mateus e a gente vai para o Evangelho de Lucas. Lucas 3, no versículo 21. E a gente vai estar lendo os versículos 21 e 22. Meus irmãos, é extraordinário. O reino dos céus é simples, mas essa passagem aqui é extraordinária. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos a esse início do versículo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Verbo que se fez carne, o Deus que decidiu habitar no meio de nós, ele entra provavelmente numa fila, irmãos, para ser batizado por João Batista. Meus irmãos, esse versículo diz, quando a multidão estava sendo batizada, Jesus era mais um, ele também o foi. João Batista tinha discípulos. Talvez hoje a gente desse um nome mais moderno. João Batista tinha um staff. Jesus não pediu, separa umas cadeiras aqui para mim, ao lado do João, e aí faz um momento mais solene quando eu for ser batizado. Não, meus irmãos. O Santo dos Santos, o Cordeiro de Deus, nome acima de todos os nomes, ele entrou numa fila para ser batizado por João. E é tão extraordinário que João Batista, o seu primo, João Batista, o arauto do seu reino, nem João Batista compreendeu. Mas você vem até mim. Você vem até mim ser batizado. Meus irmãos, o versículo continua ainda em Lucas. Lucas 3, 21, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Mas, enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que dizia, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus nos ensina com a sua vida sobre o reino. Jesus nunca procurou honra. Jesus nunca procurou os primeiros lugares. Ele nunca procurou ser popular. Jesus nunca procurou trazer uma mensagem confortável e falsa para atrair pessoas. Jesus não foi nada disso. Mas mesmo assim, Deus o exaltou acima de todos os nomes. Aleluia. Meus irmãos, nem João Batista entende. Mateus 3, nos versículos 14 e 15, diz a palavra do Senhor que João, porém, tentou impedi-lo. Eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O quarto ponto, irmão, sobre a extraordinária narrativa da chegada do reino dos céus, é que o reino, irmãos, ele inverte completamente a lógica humana. Aquele que se humilha, diz a palavra, é quem será exaltado. Abençoados, felizes, bem-aventurados são os que choram, entre parênteses, por arrependimento, porque eles serão consolados. É melhor dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. E o Senhor da glória, ele não veio para ser servido, mas para servir. Que em nome de Jesus a gente viva por a lógica do reino. O Senhor da glória, ele não veio para ser servido, mas para servir. Filipenses 3, nos versículos 5 a 8, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Ele desafia todos nós a vivermos o exemplo desse reino, o exemplo desse rei, o exemplo de Jesus. Diz a palavra, seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, caminhando para o nosso último tópico desse compartilhamento, e ainda sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é batizado por João Batista, ele é tentado no deserto, e eu já estou atrasado aqui, irmãos, vou adiantar um pouquinho. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 17, Mateus 4,17, que depois dele ser batizado, depois de ser tentado no deserto, daí em diante Jesus começa a pregar. Qual era a palavra? Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, eu nasci num lar evangélico. Em 1973, e eu não era nascido ainda, apesar dos cabelos brancos, mas em 1973, seu Valdonel, meu pai, Dona Nora, minha mãe, eles entraram numa igreja evangélica. E muito provavelmente uma igreja diferente da que nós temos hoje. Talvez uma igreja com janelões nas laterais, vitrais, era assim. A liturgia do culto provavelmente é diferente. Mas naquela manhã, a palavra de Deus foi pregada. As boas novas foram anunciadas. Teve um apelo. E meu pai e minha mãe, eles levantaram as mãos aos céus. Meus irmãos, sabem, eu creio que a salvação ela é pessoal. Mas quando meus pais levantaram as mãos aos céus, eu, meus irmãos, meu filho, os filhos dos meus irmãos, a gente cresce num lar que é apaixonado por Jesus. Eu cresci num lar apaixonado por Jesus. Meu filho vai crescer num lar apaixonado por Jesus. Sabe, irmãos, e eu cresci nesse ambiente, graças a Deus. E adiantando um pouco aqui o testemunho, outra oportunidade a gente conta um testemunho completo. Mas, irmãos, mesmo crescendo nesse ambiente, frequentando uma igreja, cantando os louvores, conhecendo a palavra, eu conheci Apocalipse 21, a gente cantou sobre isso, o reino vindouro, o reino consumado, onde não há tristeza, não há dor. Eu conhecia as ruas de ouro, mas eu precisava trilhar o caminho do arrependimento, irmãos. Porque ser filho de crente não lhe dá acesso ao reino dos céus. Ser crente evangélico não lhe dá acesso ao reino dos céus. Eu entrei na Igreja Batista Atitude em 2013. Fiquei 2 anos ouvindo o pastor Josué, o nosso pastor sênior, falar de célula. Célula é uma bênção. 2 anos, irmãos. Até que um dia, Karina, os irmãos, a maioria aqui conhece a Karina, uma voz meiga, falou: amor, eu acho que a gente deveria ir numa célula. E aí, com aquela voz doce e meiga, lá vai Valdonel na célula. Antes de ir na célula, irmãos, quando a gente preencheu a fichinha que eu gostaria de conhecer uma célula, foram 2 meses. À época, meu discipulador, o Cezinha, falando: Valdonel, vamos na célula. Eu falei: não, meu irmão, hoje não dá, hoje está complicado para mim. E agora? Rapaz, cheguei cansado. Até que um dia eu fui, era uma multiplicação. Pastora lembra? E era a multiplicação de uma célula, meus irmãos, e aí eu fui para essa célula. A célula tinha eu e Karina, um casal, um outro casal, e o resto era uma célula de senhoras girando em torno de 65 anos de idade. Era a nossa célula. Meus irmãos, eu era apaixonado pela célula. E aí, nessa caminhada na célula, surge o anúncio do tal do Vida Vitoriosa. Vai ter um encontro com Deus, o Vida Vitoriosa. Aí Karina, mais uma vez: amor, eu acho que a gente deveria ir. Aí eu: não vou, não conheço ninguém. Mas amor, lá estava eu me inscrevendo no Vida Vitoriosa. Só que eu não sabia nada do encontro.
Eu conhecia poucas pessoas. Eu tinha, apesar de mais de 2 anos de igreja, eu tinha acabado de entrar numa célula. E aí perguntei para os irmãos como é que funciona esse encontro. O futebolzinho lá, como é que é? Tem gramado? Leva uma chuteira? Mas, irmão, devem ter rido, né? Calma. Fica tranquilo, me explicaram como é que funciona. E aí eu fui nesse encontro, irmãos. E no primeiro dia, na sexta-feira desse encontro, e nós temos esse encontro aqui na igreja, a época do meu Vida Vitoriosa 2015 no Rio de Janeiro. Meus irmãos, Deus falou de uma forma muito poderosa comigo. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. A gente já está caminhando para o final. Meus irmãos, Deus falou de uma forma muito poderosa comigo. E a gente cantou aqui um louvor que eu amo, no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos, em outro lugar não quer viver. Eu chorava copiosamente. Meus irmãos, eu chorava muito, mas não era choro de tristeza. É difícil explicar para o irmão. É difícil te explicar o sentimento, só aqueles que já viveram. Não era remorso, não era tristeza. Mas eu chorava, irmãos, chorava. E o que eu sentia no meu coração, eu ficava pensando e me questionando. Por que que o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos universos, por que que Ele me ama tanto assim? Por que que Ele insistiu tanto? Por que que Ele insistiu tanto na minha vida? Porque eu sei que eu não mereço. Meus irmãos, eu fui naquele encontro sabendo que minha vida precisava mudar. E esse convite para mudança não é um convite restrito àqueles que ainda não conhecem Jesus. A mudança, ela é diária, irmãos. A gente tem que buscar essa mudança. Semana que vem celebraremos, é uma celebração, um memorial da morte de Cristo, mas Ele não está numa cruz, Ele ressuscitou. E a gente vai celebrar, a igreja reunida ao redor da mesa, ceando. E nós leremos provavelmente uma passagem do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, que diz: examine-se o homem a si mesmo. Ah, você é crente de longa caminhada? Examine-se o homem a si mesmo. Você é recém-convertido? Examine-se o homem a si mesmo. Meus irmãos, eu comecei a trilhar o caminho do arrependimento. Porque ser filho de crente não me dá acesso ao reino dos céus. Nenhum título vai me dar acesso ao reino dos céus. Meus irmãos, é preciso trilhar esse caminho. Em nome de Jesus, o Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção. Eu pediria ao irmão que, de olhos fechados, de olhos abertos, como o irmão queira, mas que você se conectasse ainda mais com o Espírito Santo. Se o irmão quiser ajoelhar, se ajoelha. Você tem liberdade, você está na casa do teu pai. Mas ouve esse louvor e se conecte ainda mais com o Espírito, no nome de Jesus. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade eu não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo
Glória a Deus. Meus irmãos, nosso último ponto, sobre essa simplicidade do reino. Só há um caminho, e o caminho é Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma atitude esperada, irmãos. E essa atitude esperada é o arrependimento. E traduzindo na palavra grega é metanoia. É transformação de vida. Como o pastor Claudio pregou, alguns cultos, não é olhar para trás, irmãos, mas é seguir em frente como uma nova criatura. Essa é a metanoia. Jesus não quer, meus irmãos, que nós sintamos remorso ou tristeza. Jesus deseja que você viva o extraordinário reino dos céus. Meus irmãos, Jesus te convida para trilhar o caminho do reino dos céus e viver pela lógica do reino. Jesus deseja que você abandone as coisas antigas para viver o novo de Deus. Jesus te convida a abandonar preceitos humanos, vícios, tristeza, ansiedade, depressão, religiosidade, apego a títulos, egoísmo, timidez. Jesus quer te dar o que é eterno, aquilo que jamais sai de moda, e o que não muda jamais. Jesus quer te dar alegria, mesmo em meio às adversidades, paz, apesar das turbulências. Jesus te convida a verdadeiramente vir até Ele. Eu pediria que a igreja toda abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua cabeça agora e, em espírito de oração, intercedesse pelo nosso culto. Meus irmãos, o que eu vivi naquele encontro em 2015, eu vi uma mão estendida para mim. Filho, eu te amo. O evangelho, irmãos, é muito simples. É o Deus que te ama como ninguém jamais te amou. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não sei se todos aqui já são cristãos. Mas, irmãos, a gente não chama para uma religiosidade. Somos apenas um canal de Jesus, apenas um vaso, trazendo algo muito poderoso, que é a mensagem de Jesus. Jesus te ama. Se você decide aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu pediria que você, numa atitude de coragem e fé, erguesse uma de suas mãos. Em nome de Jesus, se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus. E se você, por algum acaso, trilhou os caminhos do Senhor, mas você sente no seu coração que se afastou dessa lógica do reino, acabou se afastando do reino dos céus, mas hoje é o dia aceitável do Senhor, e eu quero voltar a caminhar contigo, Jesus. Eu quero voltar a caminhar de mão dadas com o Senhor, Jesus. Se você é essa pessoa, levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Se há alguém voltando para o reino, se reconciliando com o Pai, levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Pai amado, Deus maravilhoso, Pai. A tua palavra foi anunciada, Pai. Pai, que o Senhor seja tudo nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.